Fala, pessoal! Desculpem pelo atraso, eu tive um probleminha de conexão aqui, tive que trocar de lugar para a conexão pegar melhor. Hoje estou aqui no espacinho diferente, né? Estou no terreiro de casa, porque hoje tem jogo de futebol e eu tive que ceder o espaço, que eu faço as lives para eles assistirem o jogo, tá bom? Então, uma live bem na hora do jogo, né? Então, é com muita alegria que eu vim fazer essa live hoje para iniciar esse tema que eu acho muito relevante para os dias atuais, para o autoconhecimento, para a gente aprender a olhar para si mesmo e reconhecendo e evoluindo, sabe? Eu fiz esse mês passado agora, a jornada da alma. E agora essa outra parte, né, essa revelação cósmica, é um complemento para essa parte da jornada da alma. Eu vou fazer segmento, sabe, de cada parte. A primeira parte é para a pessoa adentrar esse universo e não ficar meio que vagando, né? A grande maioria a grande maioria dos clientes que chegam para mim na mentoria, eu tenho que fazer toda uma introdução, toda uma informação para quem não conhece sobre esse lado espiritual, sobre esse universo, né? Então, eu quero falar hoje, né, o que é essa questão do cosmos, revelação cósmica. Mas antes de falar sobre a revelação cósmica, eu quero contar uma fábula muito maravilhosa para eu poder adentrar esse outro universo aí sobre a revelação cósmica. Então essa fábula, deixa eu achar ela aqui. Essa fábula é os 6 cegos e o elefante. Os cegos e o elefante. Eram 6 cegos que ficavam discutindo sobre espiritualidade, sobre política, sobre vários temas. E um certo dia, chegou um elefante na cidade, chegou um homem com seu elefante na cidade. E os cegos, como nunca tinham, né, presenciado um elefante, eles foram para a cidade para ver esse elefante. Então o primeiro cego, ele tocou a barriga do elefante e falou assim: nossa, que barriga dura, rígida, parece uma parede. Com certeza o elefante é uma parede. Aí o outro cego, segundo cego, pegou na presa do elefante e falou: pontudo, arma de guerra, uma lança. Ele deduziu que, como ele era cego, ele deduziu como a presa do elefante fosse uma arma de guerra. Com certeza isso é uma lança, uma arma de guerra. Então, o terceiro cego, ele pegou na tromba do elefante. E ele falou assim: olha, flexível, mole, comprido, e essa serpente não tem dentes, então ela não é perigosa. Com certeza é uma serpente, sem dente. O quarto cego pegou o joelho. Esse animal é como uma árvore. Ele deduziu, pegando ali no joelho, ele falou assim: esse animal é como uma árvore. O tronco é forte, rígido. Com certeza, o elefante é como uma árvore. Então, o quinto cego pegou a orelha do elefante. Parece um leque. Grande e flexível, como um leque. Com certeza, esse elefante é como um leque. Então, o sexto cego, ele pegou a cauda do elefante. E ele disse: se assemelha muito com uma corda. Com certeza,
esse elefante é como uma corda. Então, todos os cegos falando sobre uma parte do elefante. E todos eles estavam certos dentro da sua visão, dentro do seu micropedaço sobre o elefante. Mas eles ainda não compreendiam a totalidade desse elefante. Então, o que eu vou falar, essa revelação cósmica, todos esses temas que eu venho falando aqui sobre a espiritualidade, sobre o meu conhecimento, compartilhando em lives, compartilhando em assuntos com vocês, é simplesmente o meu conhecimento mediante a todo esse universo que surgiu na minha frente a partir do momento que eu comecei a buscar um caminho diferente para mim. Então, a minha realidade antiga era como se eu estivesse ali na barriga do elefante. Estou tocando a parede, a barriga do elefante é como uma parede. Com certeza o elefante é uma parede. Eu já toquei esse espaço. Agora eu estou como se eu estivesse na tromba do elefante, que é esse mundo espiritual que eu quero compartilhar com você. E essa revelação cósmica, eu vou ler aqui qual é o significado do cosmos, né, na explicação que está no dicionário. O cosmos, né? O que é o cosmos? Por que revelação cósmica? Então, o cosmos é uma palavra grega. É tudo o que é, ou foi, ou será. O cosmos é tudo o que é, ou foi, ou será. Cosmos é a infinitude de tudo, é o todo. O cosmos é a completude, é o que foi, é o que é e o que será. Tudo, então, significa que é o cosmos, né? Então, a revelação cósmica. A revelação cósmica é a revelação que eu tive sobre uma parte do cosmos. Como se eu tivesse pego aí, eu sou um desses cegos no elefante. Eu peguei uma parte do elefante e dedilhei ela e venho compartilhar com vocês essa parte. Então, esse mundo, né? Eu vim falar também, a primeira sugestão que eu fiz na divulgação dessas lives, né, da revelação cósmica, é que a diferença entre alma e espírito. Vou cumprimentar aqui todo mundo que está aqui. Canário, ei Canário, Camila, Doceria Cris, Tortas, bem-vinda. Camila, boa noite, querida. Joelma Terra, Aline de Souza Santos, bem-vindos. Então, todos esses conteúdos que eu venho compartilhar com vocês é para quem busca algo diferente. Para quem percebeu que o caminho que seguiu até hoje não faz muito sentido, que as coisas não têm muita profundidade, que da forma que é dito, que é explicado, que é mostrado, não fecha no coração, né? A mensagem que eu venho passar aqui é uma mensagem diretamente para o coração das pessoas que estão aqui. O nosso coração, ele tem neurônios e neurotransmissores. Então, esses neurônios, esses milhares de neurônios que a gente tem no coração, eles têm o poder de comunicar com a nossa mente aqui. Então, mas o nosso coração, ele tem uma formação mais sábia do que o nosso processo mental, né? Nosso coração está aqui nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, da nossa mente, da nossa razão. Então, o coração também está envolvido numa sabedoria muito maior. Porque aqui no nosso coração também é a morada, no coração chakra, tá, gente? Não é o coração músculo, o coração é o nosso chakra do coração, que é uma fonte de energia que a gente tem. São pontos de energia que se acumulam aqui e transformam num chakra, tá? O chakra cardíaco, chakra laringo, chakra do terceiro olho, chakra básico, lá na base da coluna, chakra sexual, 2 dedos abaixo do umbigo, chakra do estômago. Nós temos milhares de pontos de energia no nosso corpo e esses chakras são os pontos principais de energia. Então, eu quero falar um pouquinho sobre essa questão de alma e espírito. Porque muita gente se confunde com alma e espírito, né? O que é alma? O que é espírito? Muitas vezes acham que é a mesma coisa, alma e espírito.
Só que alma e espírito não é a mesma coisa. Ei Álvaro, tudo bem? Boa noite, querido. Então, alma e espírito não são a mesma coisa. Nossa alma é a nossa parte mais pura, mais conectada com Deus e que sabe todo o nosso processo de vida. Né? Na nossa alma tem toda a sabedoria da nossa existência e do universo também, desse cosmos todo aí. E o nosso espírito é uma partezinha que conecta entre a nossa alma, entre outros corpos também, mas entre a nossa alma e nosso corpo físico aqui, que na verdade ele não o nosso corpo físico não é físico. Ele dá a sensação de ser uma coisa física, mas quando a gente adentra uma célula, a gente chega no átomo e percebe que o átomo é só energia e nosso corpo é formado de células e átomos, e aí a gente é pura energia. Dá uma sensação de material, mas é energia pura. Então, o nosso espírito é parte dessa consciência que a gente tem enquanto corpo e que, quando a gente morre, fica essa consciência espiritual aí, que é como se fosse eu mesma, só que mais sutil. Tá todo mundo entendendo? É bom perguntar, é bom falar assim, me explica melhor, tá? E se tiver todo mundo entendendo, me dá um joinha aí. Então, o nosso espírito é essa consciência que a gente tem aqui, eu, Emília, Joelma, Camila, só que quando a gente sai desse corpo, a gente é esse espírito, com essa consciência de Emília, de Joelma, de Camila. A nossa alma é uma parte muito mais evoluída, é uma parte muito mais conectada com o todo. Isso é muito importante porque o que eu venho compartilhar daqui para frente são coisas importantíssimas para ter esse tipo de conhecimento. Principalmente para quem tem experiências espirituais. Porque é esse espírito, essa parte nossa, né, espiritual, que tem essas experiências. De sonho lúcido, de projeção astral, de saída do corpo, de ver vulto. Quando você vê um vulto, né, é o espírito. Quando você vê assim, eu vi um fantasminha, uma pessoa que morreu. Eu tive a sensação que eu vi. É essa conexão mais tá ligada mais com essa consciência nossa, né, Emília. Tá mais ligada com essa consciência Emília. E a nossa alma, ela é, como eu falei, ela é esse todo que tem várias experiências, que sabe de tudo e que tem essa experiência Emília, que escolheu ter essa experiência Emília. Minha alma que realmente tem essa experiência Emília. Não é Emília que tem uma alma, é uma alma que está vivendo a experiência Emília. E o espírito é que liga a nossa alma e o nosso corpo físico, mas com a consciência de Emília. Tá todo mundo entendendo? Jô, Aline, levanta a mão aí quem tá entendendo. Você tá tudo bem? Pode seguir. Que é isso que eu quero passar para vocês, para que fique claro para o que eu vou trazer daqui para frente. Da questão de sonho lúcido, da questão de espíritos, da questão de ambientes que a gente frequenta, a questão de energia, né? Então, o que acontece? Como a pessoa está identificada, por exemplo, eu, Emília, estou identificada com a Emília. Aí eu vou e morro. Só que eu ainda estou identificada com a Emília. Eu não segui o caminhozinho da luz. Aí eu fico. Eu fico aqui pairando nesse cosmos aí. Próximo das pessoas que são próximas a mim. Isso, alguns espíritos fazem isso. Outros ficam afinizados com vícios. Drogas, né? Álcool, sexo, pornografia, né? Afinizados com essa vibração. Então, tudo isso existe, né, de fato. Vem aí as pessoas do kardecismo que falam sobre isso, tem várias e várias pessoas que falam sobre isso, que veem, né, tem pessoas que têm essa clara evidência, né, que veem espíritos, que veem vultos, que têm essas experiências. Então, para chegar no ponto que eu quero, eu preciso que vocês entendam isso.
que existe a parte nossa, conectada ao nosso ser físico, que existe o espírito. Existe a alma, existe o espírito. Quando a gente segue a luzinha, a gente conecta mais com a alma. Mas quando a gente resolve, fala assim, não vou seguir, eu vou ficar aqui no plano terrestre, vou ficar aqui assombrando, igual o fantasminha camarada, né, do desenho lá. Então, também tem partes aqui do nosso plano, né, nosso plano da Terra, que não é visível a olho nu, mas que coexistem no nosso plano terrestre, que é essas faixas umbralinas. Não sei se alguém aqui já ouviu falar do umbral. Existem algumas faixas de umbral. Tem muitos espiritualistas que falam que a gente já está nessa faixa de umbral aqui, né? Nesse plano material aqui, que a gente já está no umbral. Isso é uma faixa do umbral. E tem outras, né? Se alguém aqui já assistiu aquele filme da novela, né? Que tinha que tinha aquele rapaz que morreu, esqueci o nome dele, gente. Deu um branquinho aqui agora. E ele assombrava as pessoas, falava, soprava no ouvido delas, né? Vinha lá do umbral, ele chegou aí para um lugar bem horrível, bem denso, e vinha por causa da raiva, por causa da conexão, ele voltava e ficava conversando no ouvido das pessoas. Se alguém lembra da novela aqui, me escreve aqui, porque eu esqueci. A Viagem, isso, Camila. E o ator, eu esqueci o nome do ator, Alexandre, lembrei. Então, o Alexandre vinha desse plano lá do umbral, né, por causa de conexão, quando a pessoa acionava a raiva lá, né, tá normal, levando a vida normal, de repente, ela, de alguma forma, trazia aquele sentimento e acionava lá, o Alexandre vinha para perto, e assombrava todo mundo, né, fez um inferninho, né, a novela inteira. Essa novela é muito válida, viu, muito válida para o autoconhecimento, para a gente expandir a consciência mesmo. Então, o que a gente faz que atrai esse tipo de seres para perto da gente? Uma das conexões é raiva mal conduzida, tá? Quando a gente se nutre da raiva como se fosse um alimento nosso, né? Isso sim traz seres que se acoplam a você pela raiva. Vou aproveitar e contar uma experiência de uma cliente que eu estava fazendo um trabalho com ela e por causa da raiva, esse ser estava querendo vingar e através da raiva ele era acionado a criança. Então o que acontece? A família inteira dessa cliente, eu percebi que tinha muita raiva ali, muita raiva mesmo, mas uma raiva não é uma raiva que te impulsiona, que te faz movimentar. Que a raiva bem movimentada, ela é maravilhosa, mas ela mal orientada, você está ali nutrindo um veneno dentro de você, né? E não vai te conduzir para lugar nenhum. Então eu percebia muita raiva nessas pessoas. E essa cliente veio para a mentoria, eu comecei a fazer um trabalho com ela, e quando a pessoa começa a se purificar, melhorar a sua frequência vibratória, aí ela começa a perceber o que está acontecendo no meio dela. E ela me falou que queria que eu fizesse um trabalho com a filha dela, porque a filha dela estava muito estranha, não levantava da cama, não fazia nenhuma movimentação, isso na época da pandemia, uma menina de 13 anos. Não queria levantar da cama, estava sempre com muita raiva, gente, a nível de um bicho bravo mesmo. É uma raiva que é aquela pessoa que você fala bom dia para ela, ela rosna para você. É um grau excessivo, doentio, né? Você acorda e dorme com aquele sentimento. Envenena você. Então, eu fui enviar um reiki para ela na primeira sessão. Foi a primeira sessão de reiki que eu fui enviar para ela. E quando eu comecei a enviar reiki, comecei a ficar sonolenta. Vocês vão entender agora sobre a questão espiritual, tá? Sobre esse corpo espiritual. Eu comecei a ficar sonolenta, muito sonolenta, que eu não estava conseguindo segurar a onda. Na hora do envio do reiki. Quando eu cheguei no chakra do estômago dessa menina, eu simplesmente saí em projeção astral, vou explicar isso aqui depois. Saí em projeção e fui lá na casa dela. E tinha uma consciência atrás da porta.
da sala, do quarto dela. E quando eu fui me aproximando dessa consciência, assim, uns mais de 10 metros, muito mais de 10 metros de distância, eu fui me aproximando dessa consciência e fui fazendo uma leitura mental dela. Que ele tinha muita raiva, que ele tinha muita raiva do pai dessa menina. Então ele veio para fazer uma espécie de vingança por causa de alguma coisa que aconteceu. O pai dessa menina era policial. Provavelmente aconteceu alguma coisa que esse ser desencarnou e estava com ódio de quem ceifou a vida dele. E aí ele veio assombrar a família. Só que depois que passou isso, logo enviei reiki para ele, ele sumiu como se fosse um vento. E no dia seguinte, essa menina acorda e fala para a mãe dela assim: mãe, o que a Emília fez? Que ela não entende o que é o reiki, ela não entende que é uma energia canalizada do Criador. Quem não sabe o que é o reiki, gente, tem vídeo meu aqui aqui no Instagram explicando direitinho o que é o reiki, tá bom? Então, ela acordou, falou assim: mãe, o que a Emília fez comigo? Eu tô muito leve, eu tô muito bem, tô muito feliz. E presta atenção no comportamento dela. Ela era uma menina raivosa, que olhava para você com ódio, com raiva o tempo todo. Você cumprimentava bom dia, ela rosnava, tá? E o reiki que eu enviei foi à distância, tá? Eu estava aqui na minha casa, em Lagoa Santa, e ela em Belo Horizonte. Então, quando eu fui passar esse relato para a mãe dela, eu falei assim: meu Deus, como é que eu vou falar isso para a mãe da menina, né? Mas eu vou falar, porque, é uma vibe espiritual, mas que quem já entra na mentoria, quem já fez meditação comigo, já entende que o mundo é muito maior do que aquilo que a gente está vendo ali na frente do nariz, né? Então, eu passei para ela essas informações e falei com ela que quando eu cheguei no estômago, no chakra do estômago, eu fiz esse processo, aconteceu esse processo, né, comigo. Aí ela me falou que a filha dela estava com um problema muito sério no estômago, com bactérias no estômago, e que estava com um problema seríssimo no estômago e os médicos já não sabiam o que fazer mais para sanar esse problema no estômago dela por causa dessa bactéria. Que ela corria sérios riscos de vida por causa dessa bactéria. E ela me contou também que quando essa menininha era pequena, ela tinha um amigo imaginário, só que não era um amigo imaginário, era esse ser, que parecia muito bonzinho a princípio, mas começou a falar coisas para essa menina, fazer coisas ruins. Só que ela não aceitava fazer. E o que ela fez? Ela fechou a visão dela para esse outro universo. Mas ele continua lá, atormentando ela de outra forma. Então, a partir desse momento, desse processo aí do envio de reiki, aconteceu esse processo de cura aí, logo na primeira sessão, mas aconteceram outras sessões que precisava ser limpo o campo energético dela, porque acaba que esses seres deixam um rastro, né? Então precisava ser limpo o campo dela. E hoje eu fico muito feliz todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar com ela, de conversar com ela, ou ver ela em vídeo, que pessoalmente a gente não encontrou depois disso. Ela está sempre sorrindo. Uma pessoa que só vivia rosnando de raiva, de ódio, por causa desse ser que queria fazer essa desarmonia na família. Então, envenena o mais fraco, entre aspas, né? O mais sensível. Envenena todo mundo, porque todo mundo tá ali percebendo que que tá com raiva, que tá com ódio, mas não sabe o que é, porque não tem esse conhecimento desse lado espiritual, né? Então, essa menina melhorou muito depois disso, muito, que ela já conversa sorrindo, já me recebe nas ligações sorrindo. Antes a gente se encontrava, ela nem bom dia não queria dar. Então isso é maravilhoso, isso é o processo espiritual desse cosmos aí, né? Que eu era totalmente ignorante nesse aspecto. Eu não tinha o menor conhecimento desse aspecto, até começar a perceber algumas coisas em mim mesmo, no meu caminho, na minha jornada de vida, que aí me convidou, assim, me deu um empurrão, assim, ó, você vem se curar ou você continua aí nessa vida louca que você anda seguindo, né? Vida louca, entre aspas, porque todo mundo fala assim, é vida louca, eu falo vida louca e todo mundo pensa, nossa, a Emília era muito louca, nem era tão doida assim, mas esse
o meu grau de loucura já atraiu um monte de coisa muito negativa para minha história, muito difícil, desafiadora de ser curada, mas isso também me trouxe uma expansão da consciência e me conduziu a ter percepções para não atrair mais e não ter mais aquele tipo de comportamento e não atrair mais aquele tipo de ser que eu andava atraindo para minha casa, para minha vida, para perto de mim, né? Então, esse tema é um tema muito bombástico, mas quem está na mentoria aqui, quem já participou da mentoria, entende totalmente o que eu estou querendo dizer, sabe direitinho o que eu estou falando, porque 90% dos clientes que passaram pela mentoria tiveram processos espirituais para serem curados, para serem olhados, já tiveram obsessor, né? Que o Alexandre, nessa novela, ele é um obsessor, só que ele obsediava várias pessoas. Às vezes a pessoa tem um obsessor que obsedia ela, né? Lógico que esse obsessor vai causar, pela vibração, pela frequência que ele tá, ele vai causar desarmonia na família, vai causar um monte de coisas. Mas, outra coisa é ter um obsessor só com você e ter seres também que vão se alimentar da sua vibração. Tem a questão do obsessor, que era esse caso específico, isso é um obsessor. Ele está ali para destruir, para desarmonizar, para tentar acabar com aquela estrutura ali. Porque ele está vingando. Ele trouxe uma raiva, ele trouxe uma vingança. Isso é um obsessor. Outra coisa, quando você tem um vício, né? Você pode também ter um obsessor e mais uma falange de seres acompanhando por causa desse vício, por causa desse comportamento, por causa desse sentimento que você nutre. Não é só vícios que atraem um monte de seres, tá? Comportamentos também, sentimentos também. Vem por afinidade. Todas as vezes que a gente abre um campo negativo para a vida da gente, a gente também está abrindo uma luz para o mundo espiritual, que está aqui paralelo ao nosso, como eu acabei de explicar. Tem um umbral, essa frequência que o Alexandre estava nessa novela Viagem, é um universo paralelo ao nosso. Não é um negócio que está lá no fundo do inferno, não. É paralelo. O que é paralelo? Do lado. Do lado. Então, quando você faz essa virada de chave, eles te veem. Porque eles são atraídos pela vibração, pela sua frequência, pelo igual. Virei a chave, estou atraindo um monte de ser igual àquela frequência que eu estou virando. Estou vendo pornografia, eu virei uma chave, tem um monte de seres lá, né, no umbral. O filme do André Luiz também mostra muito isso. Estou abrindo uma portal para esses seres me verem e venham acoplar perto de mim, porque eu tenho a vibração que alimentam para eles, que são alimentos para eles. Por quê? Porque esses seres espirituais, depois que eles saem da matéria, dessa matéria, né, que não é matéria, dessa vida material aqui, né, do corpo, eles não têm acesso aos prazeres, né, que a gente cria aqui. Então, eles precisam se acoplar perto de pessoas ou, né, montado nas pessoas. O obsessor fica muito próximo. O obsessor normalmente fica aqui na nuca, assim. E essa revelação cósmica, eu não vou ficar aqui de firula, vou falar a verdade, porque tudo que eu falar aqui é porque eu presenciei, eu vi e ajudei a resolver de alguma forma. Nas terapias, nas sessões, em várias situações. Então, eu não vou mais ficar fazendo videozinhos de coisinhas que já não tem mais sentido eu fazer. De conhecimentos muito relevantes, muito importantes. Por isso que é muito importante elevar a vibração. Por isso que é muito importante meditar. Por isso que é muito importante mudar a frequência. Para a gente sair desse nível que eles nos enxergam. A gente vai parar de ter problema na vida? Não. Mas vai ser muito melhor. Sem ter um monte de companhia negativa, né? Então, quando a gente sai dessa vida material, quando a gente morre, aí fica o espírito acoplado não, fica o espírito lá, se ele não quer ir para a luz, se ele está apegado aqui, a vida daqui, o que ele tinha aqui, os vícios que ele tinha aqui, tudo que ele tinha aqui, ele fica vagando aí. Ou então ele vai para essa parte, né? Na verdade, ele fica nessa parte desse umbral aí, desse que a gente não vê, mas percebe, né? Muitas clientes, assim, muitas pessoas têm essa sensibilidade, mas se fecha para elas por medo.
o medo não vai te conduzir a lugar nenhum, né? O medo não vai te ajudar a expulsar eles daí, a remover, a resolver esse problema, né? Eu tinha muito medo no início. Hoje eu não tenho medo mais, porque hoje eu tenho conhecimento. E conhecimento é o quê? Poder. Poder. Eu tenho a ferramenta nas minhas mãos, né? Eu não preciso pegar nada, eu não preciso ler nada, eu não preciso... Nada, tá tudo aqui dentro de mim. A sabedoria, essa sabedoria de lidar com esse tipo de processo está em mim. Porque eu busquei isso, né? Eu busquei esse conhecimento. Porque eu não queria mais passar por aquele tipo de problema que eu já via, que eu já sentia, que eu já percebia, apesar de passar por muitos problemas seríssimos, até conseguir ver e perceber esse tipo de consciência, né? Então, quando a gente vai para esse mundo de conhecimento, a gente para de ficar refém desse tipo de situação. Né? Tem casas, minha casa antes, né? Vou falar de mim que é melhor. Minha casa antes de eu ter essa consciência, essa visão espiritual, né? Essa visão cósmica aí, minha casa era cheia de seres por causa dos vícios que eu tinha, né? Vício acumulado de raiva, eu não tinha uma raiva venenosa que estava me adoecendo por dentro. Então, tudo isso, toda a minha trajetória, meu chamado começou lá em 2012, eu tendo sonhos lúcidos com Nossa Senhora, mas que não é verdade, no meu coração, é o meu eu superior que veio com essa imagem de Nossa Senhora para que eu olhasse e tivesse assim, uma aceitação dentro de mim, para que eu não assustasse, né? Porque imagina se meu eu superior chegar lá, ou o eu superior da Emília. O que é meu eu superior? Essa parte conectada com a alma, essa parte mais elevada minha, né? O que meu eu superior ia chegar e ia falar, né? Chegar com a imagem assim de Emília, mais uma Emília diferente. Eu falei, uai, o que eu tô fazendo ali, né? Então chega com essa imagem que é mais delicada pra gente, que é mais doce, né? Igual na meditação que eu conduzo nos processos da mentoria, as meninas vêm e vê, nossa, eu tô vendo a luz, nossa, eu tô vendo Jesus, nossa, eu tô vendo isso. É tudo a sua alma trazendo uma questão mais acolhedora, mais amorosa para você, porque a gente entende e assimila muito melhor dessa forma, tá? Deixa eu ver quantas horas aqui. Alguém tem algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta? Essa é só a primeira versão de 3 lives. Então vem mais 2, segunda e terça-feira. Eu vou falar outros sobre esse tema ainda, porque é muito relevante. Vou ter textos também que eu achar relevante para compartilhar, para o autoconhecimento, também vou trazer, tá? E essas questões, gente, quanto mais a gente se desvincular de medo, melhor. Porque se você reparar bem, olha, eu nunca preocupei com isso, não tô nem aí para isso. E continuo levando uma vida meio doida. Eu vou na igreja, mas eu levo uma vida meio doida, eu fumo meu baseado, eu sou viciada, não sei o que lá. E não adianta. Não adianta, porque eu ia na igreja, eu fazia um monte de coisa, rezava, mas eu aprontava. Eu aprontava assim, né? Eu adorava ver filmes proibidos para menores. Então, o que isso me causou? Causou uma série de problemas que encheu minha casa de coisas, a minha energia, né? Mexida, toda bagunçada, porque eu atraí seres compatíveis a essa vibração. E eu passei 3 meses no processo de cura espiritual para fazer essa limpeza. E aí eu fui abrindo a consciência. Fui abrindo cada vez mais minha consciência. E aí eu não sentia medo mais, porque o máximo do medo já tinha passado. O máximo do medo já tinha passado, porque eu era ignorante, eu não sabia nada daquilo. Eu sabia que o que eu estava vendo não era legal, não era uma coisa bacana, mas eu não sabia que causava isso tudo, né? O alcoólatra, além de a gente olhar assim para a questão do alcoolismo, né? Como que o alcoólatra desestrutura a família, né? Como que o alcoólatra ele não tem um raciocínio, como que o alcoólatra tá ali retirado dele, né? Quando você bebe para relaxar, né?
Você relaxa e suas partes superiores e elevadas, elas se afastam da gente, porque elas não dão conta daquela frequência. Então, quando a gente usa o álcool, usa substância, droga, usa de pornografia, usa de tudo que a gente tem, não conta pra ninguém, que a gente guarda lá dentro, porque tá fazendo umas coisinhas erradas, isso vai causar num plano espiritual. E era isso que eu queria falar com vocês hoje. E segunda e terça que vem tem mais live falando sobre esse tema. Eu acho muito relevante eu começar a esclarecer sobre essas coisas, começar a esclarecer sobre as minhas experiências, para vocês verem que existe muito dessas coisas por aí, e muitas pessoas têm essas experiências que eu tenho, só que não tem coragem de falar. Tem medo. Eu tô vendo, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Eu tive um sonho assim que eu senti muito. Eu senti que eu tava lá não sei aonde, né? Provavelmente estava. Então, assim, vamos abrir, vamos revelar as coisas que estão obscuras aí. Para quê? Para que eu venho compartilhando esses temas? Para que eu quero falar sobre isso? Para trazer luz na consciência da gente. Para parar de fazer esse tipo de coisa. Para mudar o comportamento. Fazer uma mudança interna. Fechar a chave. Fechar a porta para esse mundo escuro. Escuro, escuro, né? Esse sombrio, vamos dizer assim. E abrir a porta para um caminho mais iluminado, mais conectado com a luz, mais conectado com a nossa alma, com Deus, né? Que quando a gente cria esses vícios, a gente cria um afastamento, a gente se afasta da luz, afasta muito da luz. Então, quando a gente para com esse comportamento, muda, escolhe mudar, escolhe fazer uma transformação interna, né? A jornada da alma aí falando sobre isso. A gente abre uma porta para o lado da luz. Quando a gente dá um passo na direção de Deus, a gente fala, ai Deus, eu quero caminhar na sua direção. Ele abre também um caminho na sua direção. Deus caminha também na sua direção. Você dá um passo na direção de Deus, ele dá 10 na sua direção. Ele encaminha pessoas para te ajudar. Te mostra da forma dele a melhor forma de te ajudar. E aqui a gente é muito uns pelos outros, né? Nós somos uns pelos outros. Quem tem um pouquinho mais de conhecimento, compartilha com quem não tem, e aí vai trocando, né? Fazendo essa rede de cura. Tem meditações aqui no meu Instagram. Hoje eu não vou fazer uma meditação, porque eu não quero que essa live fique muito, muito longa. Provavelmente eu devo fazer uma meditação esses dias e colocar aqui para vocês. Mas, para quem quer elevar a frequência, já começar a elevar a frequência, tem uma meditação do Ho'oponopono. Tá aqui, o penúltimo vídeo. Tá lá escrito, meditação do Ho'oponopono. Tem um vídeo anterior a esse, uma live, e tem essa meditação 20 minutinhos. Começa aí por aí. Começa a ter coragem de olhar para você mesmo e ver o que você precisa iluminar dentro de você. Nessa meditação é para isso. Você olha para dentro de você e vê o que eu preciso agora, Deus? Coração aqui, ó, né? O habitat de Deus também. Coração, o que eu preciso iluminar agora? E ele vai te mostrar. Se na primeira meditação não deu, pensa em alguma coisa que vier primeiro na sua mente. Não veio nada? Fala assim, tá bom. Uma coisa que eu acho que eu tenho muito defeito nisso aí, que eu não consigo desapegar. Vou colocar isso. Porque, às vezes, esse caminho com o coração ainda está fechado. Então, ele precisa ser aberto. Precisa começar a ter essa comunicação com ele. Se não tem, pensa na primeira coisa. Eu tenho muita raiva. Eu tenho muito medo. Vai limpando. Começa essa limpeza. Faz Ho'oponopono o dia inteiro. Eu fiz a jornada da alma aí. Quem quiser ver, assistir, são vários videozinhos falando sobre essa jornada de autocura. Então, quem está buscando uma transformação, não falta ferramentas para auxiliar, tá bom? Então, quero agradecer a presença de todo mundo, a Wilma, a Casa Derágia, Orquídea Fantástica, quero agradecer a presença de Regiane, quero agradecer a presença de todo mundo que esteve nessa live aqui. Segunda-feira tem mais, mas na semana eu vou soltar um videozinho ainda falando sobre essas questões, tá? E quanto mais a gente buscar o caminho da luz,
menos a gente precisa ter medo das sombras, tá bom? Gratidão.